Quando eu falo desenvolvimento pessoal, é porque nós estamos falando de um conjunto de palavras, de ação, de prática, que nós colocamos no dia a dia. O desenvolvimento pessoal, você desenvolve no seu trabalho, você desenvolve seu conhecimento pessoal na tua casa, você desenvolve seu conhecimento pessoal em tudo que você vai fazer. É um conhecimento desenvolvido pessoalmente sobre você e sobre aquele projeto que você quer desenvolver. É um projeto, é algo que você tem que desenvolver. Todos nós temos um desenvolvimento na nossa vida. E todos nós, não todos, colocam em prática. Muitas das vezes o desenvolvimento pessoal, tem pessoas que ela se tranca, que ela não sabe resolver aquilo que ela tem que resolver. O desenvolvimento pessoal é muito importante. É quando você olha para você e sabe que você está conseguindo resolver, desenvolver aquilo que estava empancado, aquilo que não saía, não tinha jeito, e você ali conseguiu resolver. Esse é um desenvolvimento pessoal. Gente, se eu me apresentar, eu me chamo Eliane. Você que não é inscrito no meu canal, se inscreve, vai ser uma grande honra estar com você nesse canal. E me desculpa, pessoal, pela imagem, né? Porque tá meia fusca, porque tô gravando à noite. E outro, meu celular não é um celular muito bom. Mas, vocês me desculpem, mas vamos continuar. O desenvolvimento pessoal. Deixa eu falar aqui para vocês. O meu desenvolvimento pessoal. A primeira vez que eu comecei a estudar, que eu estava na escola, e teve uma reunião na escola, da classe que eu estava. Ia ser uma apresentação no Dia das Mães. E ali naquela apresentação, a turma que eu estaria estudando tinha que apresentar uma peça. E essa peça era o foco da apresentação. E o foco era eu. Eu que tinha que entrar para começar a apresentar a peça. E eu, no momento, eu nunca tinha me deparado com muita gente, nunca tinha sido apresentada em lugares assim, mesmo sendo num colégio. Eu tinha vergonha de sair até na hora do recreio, para as pessoas não me ver, né? Porque naquela época os preconceitos, até hoje tem, mas diminuiu os preconceitos, né? Então, naquela época, eu não gostava de sair da sala de aula. E naquele dia ali que a professora ordenou que nós tínhamos que apresentar algo da turma e me escolheu, nossa, eu não sabia como que eu ia fazer. E eu tinha que ganhar ponto para aquela prova. Se eu não fizesse aquilo, eu perdia os pontos. E ali eu fiquei nervosa e faltava um mês, que a gente organizava um mês de antecedência. E eu ficava um mês, quando chegou o dia, minhas mãos esfriavam, meus pés congelavam. E aí quando chamou a minha turma, que eu tinha que ser a primeira ser apresentada, né? Porque eu era a mãe daquela peça, eu era uma mãe daquela peça que eu ia fazer. E a principal era que eu era a mãe dos filhos que ia apresentar ali. E ali me deram o microfone para me falar.
eu tremia tanto, mas tanto, tanto, que não saía nada. Não dava para sair. Não tinha como sair, porque eu nunca tinha apresentado uma peça, eu nunca tinha apresentado nada. E ali começou a sair água do olho, né? E fiquei nervosa, tremendo, 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 que quando eu ia abrir a boca, os queixos batiam. Aí o diretor viu que eu não estava aguentando segurar o microfone, ele pegou o microfone e eu fui falar sem microfone, mas o queixo era batendo de nervosismo. Por que eu estou falando isso daí para vocês? Porque é falta, isso daí, ó, é porque já começa, é a falta de conhecimento que eu não tinha. A falta de conhecimento que eu não tinha de me enturmar sobre as pessoas. É por isso que fala, conhecimento pessoal. Por isso, o conhecimento pessoal. E eu estou falando do conhecimento pessoal, do meu conhecimento, que antes eu era assim. O nervosismo tomava conta de mim. Hoje não. Hoje eu já me sinto mais à vontade, pode ter muita gente. Eu consigo, naquela época, eu não conseguia gravar um vídeo. Eu não conseguia. Porque para mim era um absurdo. E ali eu fui estudando e tendo mais conhecimento pessoal. Fui tendo mais conhecimento. E hoje eu não passo por isso. Eu sou uma pessoa extrovertida, eu sou uma pessoa que brinca com todo mundo. Mas isso tudo depende de um processo. Não é da noite para o dia que você vai tirar esse medo, esse nervosismo, esse medo de se apresentar, esse medo de estar ali e falar em público, esse medo de se apresentar, de gravar um vídeo. Isso vai tirando aos poucos. Tem pessoa que ainda precisa de um psicólogo para poder ser trabalhado nesse assunto. Porque muitas pessoas pensam que é besteira, mas não é besteira. A falta de conhecimento pessoal é difícil. Você vai adquirindo aos poucos. Você vai saindo daquilo ali aos poucos. É difícil, mas não é impossível. E ali hoje eu vi como é maravilhoso, né? Como você se sente um alívio, você se tira um peso de dentro de você, porque a partir da hora que você começa a adaptar com as pessoas, você não importa que se A ou B vai falar de você, A ou B vai rir de você, você não importa mais com isso. O seu conhecimento vale muito mais do que o que o outro vai pensar. E ali o conhecimento também, você não vai só tentando, tem que ir tirando os poucos, o medo, o pavor de ser apresentado, o pavor de estar ali num lugar público. Mas você tem que se ajudar você mesmo. Você tem que ter vontade. Você tem que ter vontade de se destacar. Ali você vai ler um livro, você vai ver umas palestras assim, que interessa, né? Nos canais, no YouTube mesmo, tem muitas palestras que você pode, você não vai pagar nada para você entrar e você acessar aquele programa que está te indicando, te tirando aquele medo, aquele pavor de se apresentar. Nos livros, você aprendendo a ler, você já sabe ler, mas você vai se entrando ali naquela história daquele livro,
E ali vai te abrindo a tua mente, vai abrindo o seu subconsciente que você precisa. Porque tem muitas histórias em livros que você lê que é maravilhoso, tira sua dúvida. Tem gente que muitas das vezes a gente tem umas dúvidas na cabeça e você tem aquele sistema de ler, de ficar lendo, querendo ter conhecimento, porque eu sou assim. Eu fico tentando aprender cada vez mais, ter conhecimento das coisas. Ter conhecimento daquilo que eu estou correndo atrás. E isso eu falo para você, você não vai mudar o seu jeito de um dia para o outro. Não pensa você que foi fácil para mim chegar até onde eu estou. Não foi fácil. Porque você que passa por esse medo, por esse pavor de apresentar, de estar ali no meio do grupo de gente, você sabe como é que é. Mas para você tirar isso da sua mente, de você, você tem que ir trabalhando aos poucos. Ir trabalhando aos poucos com você mesmo. Ali você vai se desenvolvendo. Ali você vai vendo que aquilo ali é um tabu que você tem que quebrar ele. Que aquilo ali está te impedindo a você vencer, a você prosperar, a você conhecer você mesmo como pessoa. Porque como você quebra esse tabu que tem dentro da gente, medo de se apresentar, de estar na multidão, você está perdendo tempo, está perdendo conhecimento, está perdendo algo que você poderia já estar bem adiantada, por falta de você ter o conhecimento pessoal, o desenvolvimento pessoal. O desenvolvimento pessoal é um pouco difícil para a gente desenvolver, mas não é impossível. Você se desenvolve, é porque hoje em dia, em tudo quanto é objeto que você vai fazer, todas as coisas que você tem que fazer, você tem que ter o conhecimento. Ou não é? Se você vai bater um bolo, você vai fazer um bolo, você tem que ter conhecimento daquela massa que você vai usar ali para fazer aquele bolo. Você tem que ter conhecimento. Como é que você vai bater aquele bolo? Como é que ele vai ficar? De alguma maneira você vai ter um pouco de conhecimento daquilo que você quer fazer. Se você já viu outra pessoa fazer, mas você quer ter aquele conhecimento de você mesmo. Isso é um conhecimento pessoal. Se eu estou aqui, se eu vou fazer algo, se eu vou fazer um projeto, levantar um projeto de vida, eu tenho que ter um conhecimento, mesmo mínimo que seja, mas eu tenho que ter um conhecimento daquele projeto que eu quero levantar. Isso é importante. Conhecimento pessoal é isso. Conhecimento pessoal. Tem um conhecimento espiritual, tem um conhecimento pessoal, tem um conhecimento conjugal. Isso tudo tem os conhecimentos. E eu sei lidar com cada um. Conhecimento espiritual, eu sei. Conhecimento conjugal, eu sei lidar. Por quê? O que eu quero te falar? Porque você só sabe lidar se você passar por aquilo ali. Eu não posso chegar aqui e falar com você
por uma coisa que eu não passei. Eu não posso te falar algo que eu não passei por aquilo ali. E eu não posso querer falar com você se eu ainda estou do mesmo jeito. Como que eu posso te dar uma explicação para você se eu continuo do mesmo jeito? Qual é a explicação que eu vou te dar? Qual é a orientação que eu vou te dar? Se eu estou da mesma forma, se não mudou nada na minha vida, como que eu posso passar essa orientação para você? Eu só posso passar algo para você por aquilo que eu já passei, que eu já superei, e eu tô de boa. Estou vivendo feliz. Já superei aquilo que eu passei, mas eu passei, mas eu superei. Entendeu como é que é as coisas? Eu não posso chegar, sentar aqui, gravar um vídeo para você, falar para você sair do seu lugar, para você se enturmar, para você sair, para você ver pessoas, para você ir em eventos, comunicar com pessoa no evento. Como que eu posso falar isso se eu não faço? Se eu tenho medo de se envolver com as pessoas, se eu tenho medo de chegar e falar o que eu sinto para as outras pessoas em público, como que eu posso chegar e falar para você? Como que eu posso chegar e falar para você que para você sair da mesmice que você tá? Para você sair do relacionamento que você tá. Isso, pessoal, eu tô mostrando para você o que é o conhecimento. O conhecimento espiritual, conhecimento conjugal e conhecimento na vida. Que nós todos temos conhecimento. Em alguma coisa você tem conhecimento. Você tem conhecimento num prato de que você vai fazer, num bolo que você vai fazer, numa parede que você vai levantar. Você tem conhecimento. E aquele conhecimento que você tem é seu, ninguém tira. É seu conhecimento. Não é de ninguém. Eu tenho o meu conhecimento. E o meu conhecimento, vai que eu estou falando aqui e vai ajudar você em algo que você está passando. Eu sei que tem alguém passando por isso. Por isso que eu estou te falando que eu tenho que fazer, mostrar o que eu já passei e que eu superei. Eu superei aquilo ali. Eu não posso falar de algo que eu não superei. Eu não posso falar de algo que eu estou na mesma coisa, na mesmice, estou isolada, tenho medo. Como que eu vou falar para você sair da onde você está? Se expor no meio de gente, para você se falar, se abrir, sorrir, se divertir, se eu não faço? Olha como é difícil, pessoal. Olha como é complicado. E tem muita gente que faz isso. Ah, é uma maravilha, é isso, é aquilo, fala um monte de coisa. Mas vai ver a vida daquela pessoa, que ela tá falando para aquela pessoa e a vida dela tá uma merda. Desculpa a impressão de falar. Mas é isso. Você tem que ter mudança, você tem que ter transformação, você tem que ter a vida ali mostrada. Você tem que ter o que você falar, as pessoas olhar e acreditar que aquilo ali é verdade. Você tem que falar a verdade. E hoje eu passei para vocês isso. Eu tinha muito medo.
Eu não saía da sala de aula, porque eu tinha pavor. Porque muitas das vezes, vou falar aqui para vocês, que quando eu estudava, os alunos das outras turmas, eles colocavam apelido, e a apelido que eles colocavam em mim era nega fubazenta. E ali eu fui criando aquele rancor por dentro. E pior que você é tão inocente, você acredita tanto nos outros, que aquilo ali tu vai levando para você. Você vai levando para você, você vai acreditando que você é aquilo ali. Porque eles falaram. E a mente da gente é tão pequena que não sabe desenvolver. Que quando você está nesse estado, você está trancado, você está preso. Você está preso ali. Você não tem como você ter a visão que eu tenho hoje. A visão, a coragem que eu tenho hoje. Eu não tinha. E ali eu só me isolava. Eu só me fechava. Minha mãe ia para festa, para aniversário, e eu ficava presa em casa. Não queria ir. Até chorava para não ir. Porque aquela palavra de nega fubazenta, eles colocaram na minha mente, quando eu saía da escola, eles colocavam naquilo ali, que eu era aquilo ali, e eu acreditava que eu era aquilo ali. Você vê como é cruel. Como as pessoas é cruel. Mas, o que acontece? Eu fui tirando isso aos poucos de dentro de mim. Eu fui tirando aos poucos, eu fui tentando me desenvolver, pedir a Deus, Senhor, tira isso de dentro de mim, me ajuda. Por que todo mundo é daquele jeito, as pessoas daquele jeito e eu sou assim? E ali eu começava a ler livro, começava a ver vídeo. Eu sempre gostei de ver vídeo, histórias, eu sou doida por histórias. Se eu pego um livro e ele tem uma história boa, eu viajo ali naquelas histórias. E isso ajuda a gente a se levantar, se erguer. Você vê umas histórias dentro do livro que está contando, parece que é a tua vida. Tem muitas histórias muito boas. E você vai ver e vai saindo dali daquele isolamento, aos poucos. Mas isso é aos poucos. Não é assim, da noite para um dia, não. É aos poucos. Mas vale a pena você fazer isso. Então é isso, pessoal, que eu falei para vocês. Agradeço cada um de vocês que é inscrito no meu canal. Falar de novo, você que não é inscrito, se inscreve no meu canal. Se você tem uma amiga que está passando por essa dificuldade, por esse perrengue aí, manda esse vídeo para ela, que vai ajudar muito ela. Manda esse vídeo. E é um beijo, pessoal, ó, no fundo do seu coração. E obrigado pela sua companhia. E até a próxima.